Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, dessa vez, cadê meus cabelos? Tio Spook cabeludo agora, daqui a pouco a minha barba tá mal que meu cabelo, né? Mas ainda bem que ainda tenho cabelo. Vamos lá, nós vamos continuar a nossa análise do palhaço assassino John Wayne Gacy, né? Como diria... Isso era da época de vocês. Ai, cara, como eu gostava. Tem um filme de um radialista americano que ele pegou um asiático, né, e mandou o asiático fala AC/DC, ele fala AC/DC. Vamos lá, vamos continuar essa análise que eu estou curioso para saber o gatilho que levou este rapaz a se tornar um assassino, tá? Novamente, é uma análise bem complicada, não é uma análise tão fácil, porque a partir de agora, sabendo toda essa história, a gente vai analisar a energia dele em seguida, ou seja, eu tenho vídeos das últimas entrevistas dele, nós vamos analisar as energias que estão ao redor dele, para depois nós iniciarmos o Testando Demo e depois os EVPs, e aí eu vou mandar para o Célio, para que o Célio possa refinar a gravação de áudio e nos trazer realmente... sons que eventualmente podem aparecer, seja da manifestação do próprio Gacy, a qual eu ainda não sei que fim levou. Eu sei que ele teve a pena de morte, mas no mundo espiritual eu não sei aonde ele está, ainda não o procurei, até porque eu tenho mais coisa para fazer do que ficar fazendo GPS de pessoas falecidas. Mas eu também estou preocupado com as vítimas dele. E acho interessante fazer esse trabalho de encaminhamento perante as vítimas, o que foram inocentes na mão de um criminoso. Mas vamos lá, vamos continuar essa análise aqui e vamos ver para onde ela vai nos levar. After a childhood plagued by illness and failure, John Wayne Gacy now had a wife, 2 children, and was the successful manager of a chain of fast food outlets. KFC, caracoles. The Gacys appeared the perfect nuclear family. But behind the respectable facade, John Wayne Gacy had begun to inhabit a world at odds with the straight-laced image of Midwestern suburbia. He got started abusing teenage boys sexually, and there were a few chilling incidents where he actually threatened some of these young men. Sério mesmo? And we didn't injure or kill anyone as far as we know. Bom, vamos lá. Ele torna-se um grande homem de negócios, então ele junto com a família, né, ele casou, teve filhos e tudo mais, mas ele começa a tomar conta dos fast foods, ele começa a entrar na sociedade, porém, o seu passado ainda se faz presente e houve alguns indícios de que ele tentou molestar sexualmente alguns jovens naquela época, já refletindo, obviamente, a relação de abuso que o pai teve para com ele. Ele passa isso para, obviamente, a sociedade. Veja, foi o que a gente falou na primeira parte. Eu não sou nenhum psicólogo, psicanalista ou psiquiatra para entender as relações, mas, claramente, quando a gente entende as relações emocionais, as relações mentais de um indivíduo junto à sua família e como ele vai crescer espelhando isso à sociedade, torna-se esperado que ele se torne uma pessoa agressiva, violenta, uma pessoa que ele observa o comportamento do pai com a mãe e vê realmente os abusos que ele sofreu e ele cria um padrão na qual ele vai passar isso adiante. Isso, ao meu ver, não é um padrão obrigatório, já que as pessoas elas têm o racional e eles podem entender que aquilo foi um momento ruim que passaram em suas vidas e que não necessariamente é um padrão repetitivo. Elas vão entender que há uma relação doentia entre o pai e filho e que essa relação doentia ela deve ser cortada, cessada à medida que você diminui as relações com o seu pai ou com sua mãe e você começa a olhar para a sociedade e você sai do núcleo familiar e começa a procurar pessoas que possam ajudá-lo dentro de uma sociedade a esquecer os seus traumas. Mas nesse caso, o passado dele se fez tão forte, tão presente, que ele jogou isso para a sociedade e começou a trazer à tona tudo isso, liberando a caixa de Pandora. In 1967, Gacy lured 16-year-old John Tullery to his home.
They watched pornographic movies, drank, and played pool. Que cara. Then, without warning, Gacy forced Tullery onto a bed at knife point, handcuffed him, and started to choke him. In the case of John Tullery, Aqui ele fala sobre, ele molestou um adolescente de 16 anos, no qual ele levou para casa, jogaram sinuca, deram risadas e tudo mais, e depois com uma faca ele algemou o moleque, né? Eles tinham visto até filmes eróticos, coisas desse tipo, e aí ele abusou do menino. Tem que ver a que ponto, mas ele não deixa claro o que aconteceu. he followed the usual getting them drunk and showing pornography and then turning suddenly and using violence or threat, and in this case a knife, to force that person into handcuffs, into a power submissive role, and then to actually inflict sexual, torturous sexual behaviour, taunting, choking, threats to that individual, who would, generally speaking, in many occasions, not report this. Ele abusou do menino, teve lá, obviamente, uma tentativa de molestá-lo e tudo mais, mas o menino aparentemente não deu queixa. Curiosamente, não há relatos de queixa pelo que ele fala, então não tem algo a ver com isso. Agora, vocês viram o nome do livro, né? Garotos Bonitos Devem Morrer. Que loucura é essa de livro, né? Eu acho que, de novo, as pessoas estão se espelhando muito numa beleza externa, esquecendo o ser humano como ele é por dentro, né? Existem pessoas que podem carregar biologicamente uma beleza notável por fora, mas por dentro elas podem ser extremamente frágeis, umas pessoas até mesmo perigosas. Então temos que tomar muito cuidado. Pessoas que só veem a beleza, claramente, não vão ver o que está por detrás disso, né? Mas o nome do livro é bem curioso. But Tullery did report his ordeal, and other boys would follow. Gacy was arrested. The 26-year-old family man and bright light of the community was charged with sodomy and sentenced to 10 years in Anamosa. Bom, ele fez isso com outros jovens e aí sim ele acabou sendo preso e sentenciado. Ele pegou 10 anos de cadeia por sodomia. Sodomia, eu não conhecia esse termo, né? É curioso, na lei existe sodomia. Bom, vocês lembram do Jeffrey Dahmer? O Jeffrey Dahmer também é a mesma coisa. Ele inicia, então, sua jornada no crime também pegando cadeia. Ele pegou também, acho que uns 10 anos, 12 anos, sentenciado, alguma coisa assim. E depois ele acaba indo para a sociedade de novo, mas dessa vez com mais raiva, com mais ódio dentro da sociedade. Então, o Gacy, ele já foi condenado. Como é que a família do Gacy lida com isso? Quer dizer, ele pega 10 anos, mas e aí? E a esposa, os filhos? Cadê a história? Anamosa State Penitentiary. It's a high-walled institution. There are armed guards on the towers and very restricted movement inside the compound of the prison. Olha, essa é a prisão, tá? Ray Cornell became Gacy's close friend. It was rigorous, as prison, I think, should be. It was dangerous. There were numerous murder attempts while I was serving the 2 years that I was there. On at least one occasion, I witnessed a person stabbed to death. It was not a very nice place to be. O cara, esse aí era o parceiro de cela do Gacy, ele fala sobre a penitenciária. Então a penitenciária, esta é a famosa penitenciária de Anamosa State, tá? Ela é desde 1872 e é um lugar extremamente, vamos dizer assim, rigoroso, fechado, com atiradores no topo, bem rigorosa. Então o cara ficou 10 anos encarcerado, não sei quais foram realmente, assim, a denúncia, eu não vi, obviamente, o material, né? Mas, assim, em alguns lugares do mundo, isso aí é pena de morte, principalmente quando se trata de crianças. Então... A convicted homosexual sex offender, Gacy should have been high on the prison hit list. John told everyone that he was serving time for showing pornographic movies to teenage boys. John was very careful never to reveal the fact that he in fact was in there for molesting or attempting to molest teenage boys.
With the truth behind his crimes successfully hidden, Gacy showed the same ambitious streak as he had as a free man, only this time he was striving to be a pillar of a very different community. O que acontece é o seguinte, dentro da cadeia, né, todo mundo fica perguntando, por que será que ele foi preso? Então rolava só a questão de, ele foi preso porque ele mostrou pornografia para jovens. Mas qual que era a intenção dele? A intenção dele era fazer com que os jovens vissem pornografia ou era molestar os jovens? Ele acabou se escondendo na cadeia, até porque um molestador de jovens na cadeia, ele não é muito bem visto, não é mesmo? Então Gacy ficou ali um bom tempo com o seu medo aflorado, já que qualquer um poderia falar, o cara, ele molestou jovens e ele realmente foi uma pessoa ruim. Então ele se escondeu falando que não, o único crime dele foi mostrar pornografia para jovens. Ok, então na cadeia ele acabou se livrando de qualquer penalidade junto aos presos. Richard Snavely was a prison counselor at the time he came into contact with inmate Gacy. He had a small little sign that he wore that was very much like the name tags that the employees wore, which said John Gacy, First Cook. And you're a man of some authority here. What is your title? Well, I'm first cook in the kitchen, and I run the morning meal and the afternoon meal in the kitchen. John, how long have you been here? I've been here now a year and about 2 weeks. He kind of got himself ingratiated into the system. He was very responsible, very adult in his style. He was older than the average inmate. He was able to try to develop a position, and he was pretty successful in doing that. Mesmo na cadeia e saindo da cadeia, o rapaz aqui tá falando que ele era um cara que ainda demonstrava ser uma pessoa que poderia dar a volta por cima, ser uma pessoa bem-sucedida. Então ele presta serviços à comunidade, à sociedade, para limpar a barra dele. Então, trabalhando como cozinheiro ou mesmo indo para qualquer área de negócios, o cara ele se torna bem-sucedido. Ok, a sociedade ainda ficaria com o pé atrás, não é mesmo? Principalmente pessoas que têm filhos, vou deixar meu filho do lado desse cara, mas as pessoas tendem a esquecer, né? Eu acho que é um princípio cristão, quem nunca pecou? Eu nunca pequei assim, tô fora, posso pecar na gula, comer alguma coisa legal de vez em quando, uma pizza, um chocolate, sei lá o quê, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca agi dessa maneira, sabe? Esse tipo de pecado eu tô fora, mas talvez a sociedade aí veja dizendo, ok, vamos esquecer o que aconteceu. But his friend Ray Cornell witnessed another side to John Wayne Gacy during an encounter with an openly gay convict known as Mr. Connect. Mr. Connect and some of his friends were in the lower yard of the prison playing basketball, and the ball got loose and went rolling past John. And John got the ball and threw it as hard as he could. And Connect, not showing a lot of good judgment, then said, missed me, now you gotta kiss me. And John went after it. Treta na cadeia. Just for a second, I think I saw just a glimpse of what his victims saw at the end of their lives, because he had every intention of going after Gary Connect and hurting him badly or killing him. Nossa. Na cadeia ele se envolveu numa treta, então tava tendo jogo de basquete e tal, entre rapazes, e tinha alguns lá que eram homossexuais, e aí a bola acabou caindo no pé de Gacy devolveu a bola com uma puta porrada pro cara, e aí o cara fez uma brincadeira em cima do Gacy então não gostou, e aparentemente Gacy começou a ter raiva desse indivíduo, e eu acho que o ódio ele se perfez, então eu acho que o Gacy acabou matando o cara na cadeia. I think I saw the monster. At Christmas 1969, Gacy received news that would affect him profoundly. We were sitting in the lower yard in the card playing area when a guard came down and got John and took him up to the security office. Gacy's father had died from cirrhosis, and the authorities were not to permit him to attend the funeral. When I saw him again the following morning in the chow hall, he was a wreck. Bom,
E aí ele estava na cadeia e ele recebeu uma notícia de que o pai dele morreu de cirrose, de tanto que ele bebeu, morreu de cirrose. Só que ele não poderia ter contato com o pai, afinal isso aqui não é a fazenda, não é mesmo? Ah, rapaz, sua mãe está no hospital, acho que você pode sair, viu? Ah, obrigado. Aí o cara sai da prisão, né? Não, o cara não pôde ir no enterro do pai. Então assim, não é mesmo? Cadeia, querido, o papai morreu, sinto muito, você recebeu a notícia, paciência, né? Só que aí deu um cleque no cara. He requested permission to visit his father and I suppose make amends with him. My suspicion is that when his father died, that was difficult because what it means is that you can never repair this relationship. Esse é um ponto. People always want the approval of their parents, no matter how old they are. O terapeuta ali fala uma coisa que é verdade, né? Nesse caso, quando uma pessoa que sofre bullying foi vitimado, obviamente, por um parente, nesse caso, ele não teve a chance de poder ver o pai no sentido de restabelecer a harmonia e tentar esclarecer as coisas e resolver tudo o que aconteceu. E talvez, vendo o pai no hospital, o pai internado, antes de morrer, fosse uma chance de poder conversar com o pai e esclarecer tudo o que aconteceu no seu passado, mostrar que Gacy, pelo menos, havia se tornado um membro de uma comunidade e um pai de família e tudo mais. Mas não. Então, o que acontece é o pai acaba falecendo e ele não tem o contato com o pai. E a chance dele poder vamos dizer assim, se resolver em termos de família, familiarmente, não acontece. E isso gera uma maior bagagem ao indivíduo. De novo, cada situação é uma situação. Tem muitas pessoas no mundo que acabam sendo molestadas pelos pais ou acabam sofrendo traumas, o pai é agressivo e tudo mais. A gente vê isso em todo lugar do mundo, seja em comunidades carentes ou mesmo em alta classe social. Isso já vi vários casos, né? Pessoas ricas com seus problemas por briga de dinheiro, levando ao extremo até em morte. Isso aí acaba repercutindo até em jornal. Mas, em muitos casos, as pessoas tentam se resolver se afastando da família e tendo a sua própria família, esquecendo as situações. E mesmo se o pai ou a mãe, que são pontos agressivos ou mesmo de pilares de desequilíbrios dentro de uma família, acabam falecendo, os filhos que foram vítimas de seus pais podem se sentir até mais tranquilos, dizendo: eu tenho um peso a menos a carregar, uma vez que eu não vou esbarrar com ele mais em vida, eu não vou ter mais contato com ele. Ou mesmo sabendo que ele vai ter seguido o caminho dele dentro da espiritualidade, pro dito céu católico ou inferno católico, mas me livraria desse peso. Algumas pessoas carregam isso, que é uma bagagem de ódio junto à vida, são amarguras. E espiritualmente existem consciências assim que atormentam ainda os vivos, tá? Na Índia e no budismo existem as narakas, que são seres que trazem ódio, raiva, manifestação de mais pura raiva à sociedade, de não terem conseguido aquilo que queriam, ou mesmo de não terem tido êxito em muitas das profissões ou daquilo que eles tentaram fazer. Eles carregam muito ódio das pessoas, ódio da matéria, ódio das emoções, e aí eles, quando morrem, eles ainda vibram essas energias e trazem esse acúmulo jogando junto àqueles que passam por situações de desagrado ou desaprovação dentro de certas situações. Então você arruma uma briga, sei lá, com seu chefe, com a vibração de uma naraka perto de você, você pode ter tanto ódio, explodir de uma maneira tão descompensada que você pode eventualmente causar um dano ao próprio chefe que você tem, ou seja, agredi-lo fisicamente. É o ápice da sua raiva, é um elemento que te impulsiona a expor isso. Então o Gacy pode estar acumulando realmente essa raiva e essa necessidade de ser ouvido, ser entendido ou esclarecer tudo aquilo que aconteceu no passado. É uma raiva que acumula e isso é um efeito muito prejudicial, muito negativo a qualquer indivíduo.
O Dalai Lama tem um livro muito legal que fala sobre como lidar com a raiva, e um dos maiores pontos é sentir a raiva, mas sobre um ponto de terceira pessoa, ou seja, eu passo a observar o comportamento da raiva sobre mim como indivíduo e entender que eu não preciso mais dessa raiva, eu posso eliminá-la. Eu posso olhar e falar, cara, essa raiva ela não é natural minha, ela está sendo colocada, imposta ou manifestada por elementos externos, me colocando como, vamos dizer assim, uma egrégora de estou no caminho da raiva, vou sentir a raiva e vou explodir como todo mundo faz. Eu não posso usar a raiva como um elemento prejudicial. Eu posso usar a raiva, o próprio Dalai Lama fala sobre isso, usar a raiva para combater a fome no mundo. Eu posso usar a raiva para poder construir uma empresa e gerar empregos em meio a uma série de desempregos que acontecem no Brasil. Ou seja, eu posso ver uma situação que me incomoda e transformar essa situação em um elemento impulsionador. A raiva e qualquer outro elemento que seja um veneno da mente pode se tornar realmente uma ferramenta muito útil quando a gente sabe usá-la, e não quando nós tornamos vítimas dela. He talked about his father over the next several days, and he also talked about how deeply hurt he was at the fact that he would not be going over to Chicago to see his father buried. But in 1970, less than 2 years after his conviction, Gacy's model behavior paid off. You mind my asking how long do you plan to take up residence here? Well, I hope to be getting out sometime in May. Well, good. What's interesting about Gacy's prison experiences as a result of the sodomy charges is, firstly, he's released very quickly. His sentence was 10 years. He was out after 18 months. He was able to convince people that his behavior wouldn't be repeated. Ele pegou 10 anos, mas ele saiu em 18 meses por um bom comportamento, prestando serviços à comunidade, prestando serviços dentro da cadeia, ajudando e auxiliando. E ele demonstrou realmente que ele estava arrependido de tudo que ele fez à sociedade, ele queria voltar para poder mudar o que ele fez. E ele também demonstrou situações de muita compaixão junto ao pai, na qual ele relatou junto aos seus colegas de cela que ele gostaria muito de poder ver o pai, de ir ver o enterro do pai, de resolver as situações que ficaram pendentes. Tem muitas pessoas que, mesmo não conseguindo ver o pai, né, ou a mãe, ou parentes, na hora que vai ao cemitério e vê o túmulo, eles colocam para fora, eles desabafam, eles conversam com o dito morto, acreditando que realmente a consciência daquele falecido vai estar ouvindo no cemitério. Então eles começam a desabafar, e isso é um momento interessante dentro da psicologia, na qual você pode, pelo menos, que seja falando com uma lápide ou um tombstone, né, falar e explicar, dizendo, ô pai, eu sei que você não está aí, mas eu preciso colocar isso para fora. Então ele expõe toda a situação familiar, e isto é uma parte importante na vida do indivíduo, na qual é um fator de liberação de tudo aquilo que foi carregado e todas as mágoas. Então seria importante realmente Gacy passar por isso, ou realizar esse ato. Talvez depois da cadeia ele faça. But within that 18 months, he rises to the top of the prison hierarchy, despite the fact, as a sex offender, one would have expected him to be at the bottom of the prison hierarchy. So what we're seeing here is the skills that actually underlie Gacy's behavior over a long period of time, skills that allow other people to gain confidence in him, to see him as responsible, to see him as trustworthy. Of course, ultimately, he would abuse that responsibility, he'd abuse that trust. Foi o que eu falei, né? E ele mostra para a sociedade que ele está mudado, então ele começa a participar de vários eventos dentro da prisão, auxiliar outros presos, começa a mudar as percepções das pessoas com relação a quem ele era, e para tentar voltar rapidamente à sociedade. Mas, de novo, as pessoas os psicólogos, psiquiatras nesse caso, eles começam a ver isso como simplesmente uma válvula para tentar algo ainda pior. Ou seja, ele tem esse comportamento agressivo, viram a natureza dele lá dentro, viram como ele se comporta, principalmente
com o pessoal que estava jogando basquete, né, as situações que o levaram a gerar e mudar de face, tornar realmente, mostrar quem ele realmente é. Então ele estaria só se encobrindo. E existem presos aqui no Brasil que já fizeram isso, né? Presos que, infelizmente, cometeram crimes tão elevados, tão absurdos, que poderiam ter ficado a vida inteira na cadeia, mas saíram em 5 anos, 10 anos, por bom comportamento ou prestação de serviços dentro da cadeia, ou demonstrando ser pessoas que mereciam uma segunda chance sob a ótica da justiça, e não de uma sociedade, sob a ótica da justiça, ok? E aí, quando saem, ainda fazem merda. In 1970, Gacy, now divorced, returned to his home city of Chicago, eventually settling into the quiet suburban neighborhood of Norwood. Em 1970, quando ele realmente sai da cadeia, ele se divorcia. É óbvio, a mulher não vai ficar com o cara, né? Ô, querido, que porra é essa? Um monte de criança aí fazendo suruba? Que porra é? Tô fora, nego. E aí se separam e ele volta para Chicago. Leaving his past in Iowa, Gacy continued his ambitions to be seen as an important, valued pillar of the local community. He married divorcee Carol Hoff, and she and her 2 children moved into his home. There was an indomitable spirit in Gacy. He really did think he was beginning to become invulnerable, that he could rise again. And simply getting married was just another strategic plan as far as Gacy was concerned. There was no real sexual intent in this marriage. It was convenience. É isso aí. Obviamente, olhando esse caso, então, os pesquisadores sobre a história dele veem que era uma artimanha. Por quê? Ele sai da cadeia e ele se separa. Ele se vê sozinho e ele corre para tentar achar uma pessoa carente ou que precisasse de companhia da mesma maneira que ele. E ele casa com uma moça que já tem 2 filhos. E logo bota a mulher para morar na casa dele, eles vão morar juntos e tudo mais. Sobre a ótica da psicologia, dos psiquiatras e psicólogos aqui de plantão, eles olham e falam, cara, é um comportamento estranho, porque ele tem que mostrar para a sociedade, ele tem que colocar para a sociedade que ele é casado, que ele tem filhos, que ele realmente é alguém importante. O casamento nessa época, ele era um dos pilares da sociedade. Hoje não mais, o casamento tanto faz, a pessoa é livre para dizer se quer casar ou se não quer casar, se quer ter filhos ou não quer ter filhos. Ainda mesmo essa questão torna-se discutível, mas a sociedade muda, mas naquela época a família era um dos pilares. Nós tínhamos a sociedade, pessoas que prestavam serviço à sociedade, as pessoas que frequentavam igrejas e as pessoas que tinham família. Eram 3 pilares importantes dentro de uma comunidade. Igreja, onde todos iam domingo, e mesmo os assassinos, criminosos, ladrões, todo mundo ia, não é mesmo? Porque durante o dia todo mundo é um religioso, mas à noite cada um aprontava ali, não é? O pilar, obviamente, da sociedade, onde eles tinham que trabalhar, prestar serviço, auxiliar a comunidade, e a família, o que acontecia dentro da casa era um problema da família, ninguém tinha que se intrometer. Gacy's image as the perfect suburban neighbor was a mere facade. In 1971, he was charged by Chicago police with disorderly conduct after a teenage boy complained that Gacy had picked him up at a bus station and forced him to commit a sexual act. Filha da puta. Bom, em 1971, um ano depois, né, safadinho, ele tentou forçar um jovem dentro de um ônibus a cometer um ato sexual. Que maravilha, né? E aí ele realmente agora foi indiciado pela polícia de Chicago. Tem caras que não aprendem, não é mesmo? Olha que absurdo. Nessa hora, a polícia poderia se comunicar ali com a Iowa, Chicago, falar, olha, de novo, ele foi preso por causa disso, já a segunda postura, manda ele de novo pra cadeia e tranca ele lá, cara, porque isso aí não vai parar. Então, tem coisa estranha aí. Case was dropped when the boy failed to appear in court. In 1972, Gacy was charged with battery when a young man complained he had been forced to perform oral sex after Gacy had told him he was a sheriff's deputy. De novo. The case never went to trial.
Em 1972, a mesma coisa. Ele tenta forçar um jovem a fazer sexo oral nele, dessa vez usando uma falsidade ideológica, e aparentemente também não houve queixa na época sobre isso. Timothy Jack McCoy was just 15 years old when he was picked up by Gacy at a Chicago bus station in 1972. After spending the night together, Gacy stabbed him to death. Em 1972, então, ele mata a sua primeira vítima. Ele pega um menino de 15 anos, eles têm relações sexuais e aí depois de passar a noite junto, ele esfaqueia o moleque. Começou. He would later claim the killing was accidental and in self-defense. A morte foi acidental, o cara caiu sobre a faca, né? É aquela coisa, né? O cara não tomou um soco, a cara dele é que veio pra cima da minha mão. Foi diferente, viu, polícia? Eu não dei um soco no cara, ele deu uma rostada, ele bateu com a boca na minha mão, foi ele que veio, né? Então ele tá falando que foi uma autodefesa contra um moleque de 15 anos. Many murderers commit a murder because of the force of particular circumstances at a particular point in their life. But crucially, the vast majority of murderers are overwhelmed psychologically by the fact they've taken another person's life. And they never want to repeat that experience because they understand how difficult that has been, not just for the victim's family, but also for themselves. Sadly, a small number of murderers want to continue to behave like that because they found that experience visceral, vital, exciting, sexy. Esse é um grande problema. E ele fala uma coisa que eu ainda acho, existem sérios problemas com relação a isso, mas vamos lá. Ele fala uma coisa que a gente falou já no Jeffrey Dahmer, que é o prazer sobre coisas proibidas. Vamos lá. Na vida, as pessoas vão descobrindo o seu prazer sexual, sua sexualidade muito cedo. 12 anos, 15 anos, 14 anos, sei lá. Cada um tem a sua etapa na vida que vai descobrir a sua sexualidade. O que lhe dá prazer vai iniciar realmente ali a forma como se toca, como os seus desejos, vontade de beijar, de tocar, de acariciar, de ter experiências sexuais. Tem jovens que aos 12 anos começam isso, tem jovens que começam aos 14, 15, 16, 17, e dependendo da igreja que você segue, você casa virgem, não é mesmo? Difícil, mas ainda existe. Ele fala que existem certas situações que saem desse padrão, saem dessa normalidade, saem dessa questão do simples prazer sexual ou simples prazer do proibido, sabe? É aquela coisa, você vai pra festa da JK e de repente você tá lá curtindo e tudo mais, cai no negócio no escuro, quarto escuro, e você está transando com alguém que você nem sabe quem é, né? São os ditos prazeres que você não sabe o que vai acontecer, mas é o proibido, é o escondido, é o prazer que não se sabe, qualquer momento vai acontecer. Ele pega um cara no ponto de ônibus, tem relações sexuais com o cara, mas não é o suficiente. Então ele leva aquilo para o extremo. O que realmente dá prazer a ele, o que realmente o excita. Nós temos pessoas que gostam da dor, gostam de ser chicoteados, gostam de certos prazeres, beleza. Existem lugares específicos para isso, pessoas sérias que falam, ok, aqui a casa é sadomaso, e aí você vem e se diverte, mas dentro de regras e leis que são colocadas aqui, e a gente vai seguir o padrão para evitar exageros. Mas tem lugares, tem pessoas que partem para o exagero. E isso já começa a ser analisado e questionado pelos psicólogos, pelos psiquiatras, como um possível transtorno de psicopatia ou realmente casos que precisam ser documentados e entendidos. O Jeffrey deixou uma bela lacuna porque ele acabou morrendo dentro de uma cadeia e muitos psicólogos queriam estudá-lo, queriam entender a natureza de vários problemas e acaba ficando só no papel baseado nas histórias da vida dele. Gacy é a mesma coisa, ele tem uma história muito parecida com o próprio Jeffrey Dahmer, todavia o Jeffrey teve a ausência do pai e da mãe ao longo do seu crescimento e ele ficou muito tempo sozinho, tendo, vamos dizer assim,
uma ideia errada sobre a vida, estímulos errados sobre o que seria a vida, e o Gacy teve um pai extremamente abusador e que tirou a possibilidade de uma infância tão bonita, tão pura, tão justa a ele com a mãe dele, fragilizando a sua estrutura, e ele leva isso para as suas relações com as pessoas, castigando e destruindo, obviamente, um indivíduo, levando ao extremo da agressão. Isso precisa ser estudado, isso precisa ser diagnosticado e precisa se criar um bom senso sobre o que está acontecendo junto à medicina para poder avaliar realmente logo nas primeiras vítimas sobre a possibilidade de um abusador, um molestador e um assassino começar a surgir. Então, novamente, o cara ele é preso, passa lá, que seria 10 anos, ele consegue em 18 meses cair fora da cadeia. E aí ele começa a repetir os mesmos padrões em outro estado. Isso daí já é algo que precisa ser parado imediatamente, porque torna-se o ápice, o próximo vai ser o excesso disso. Vai ser uma vítima, vai ser mais e mais mortes. Veja, uma criança de 15 anos e mais coisas devem começar a aparecer, porque não foi a primeira e vamos ter mais e mais. Eu tô louco para analisar esse cara, para entender o que realmente rola na mente dele e até mesmo quais são as impressões que ele tem mediante as formas, pensamento e as emoções que ele coloca na sociedade. A gente vai fazer essa análise para com que vocês e eu também possamos entender e aprender mais sobre pessoas como Gacy. A gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar essa análise que está muito legal. E, de novo, a gente está vendo em tempo real, eu não assisti nada antes, a gente está vendo junto para poder avaliar junto sobre quem ele é e o que ele realmente carrega em termos de espiritualidade atrás de tantos atos criminosos, tá bom? De novo, só como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por métodos complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou dono de terreiro, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: o PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, é só você clicar no linkzinho, vai ser levado a uma página e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nas continuações desse vídeo e de outros e bons sustos a todos nós.